nós vamos discutir sobre a nossa relação, né? A relação que nós estabelecemos com os limites que nos são postos e com os limites que nos são impostos. E aí, em primeiro lugar, fazer uma separação dessa questão dos postos e impostos, né? Impostos no sentido de imposição, né? Naquilo que, né, que nos são colocados a contragosto e muitas das vezes limites aos quais nós não podemos fazer qualquer movimento, com os quais nós não podemos fazer outra coisa a não ser aceitar, né? Diante dos quais nós estamos apenas com uma alternativa, né? Como dizia pegando um pouco, né, uma frase do livro Tratatus Lógico-Filosófico do Wittgenstein, ele diz: aquilo sobre o qual não podemos falar, nós devemos calar. E há alguns limites diante dos quais nós estamos simplesmente convidados, né, convidados entre aspas, a simplesmente aceitar, né? Não temos como fazer outra coisa a não se aceitar. Um dos limites, né, por consequência até dessa homenagem, um dos limites que eu pensei é exatamente o limite da morte, né? Claro que a gente só pensa, a gente só tem como pensar na morte enquanto ela não chega para nós, né? Então, mas o limite diante, né, nós conversávamos semana passada sobre aquelas pessoas, né, que nós tínhamos, ou aquelas situações, né, escolher deixar partir, era o tema do bate-papo filosófico da semana passada, né? Então, há algumas situações que nós precisamos amargar, refletir sobre a morte. E quando a morte vem para pessoas jovens, vem em algumas situações que sejam acidentais, né, que são fora da curva do natural, né, pegando um pouco a diferença entre natural e acidental de Aristóteles, né? Natural, né, o necessário, é tudo aquilo que necessariamente vai acontecer, que obrigatoriamente vai acontecer. E acidental, aquilo que casualmente pode vir a acontecer e boa parte das vezes acontece, né? Então, seria essa coisa. Então, no primeiro momento, João, falar sobre isso. Há limites que nós simplesmente precisaremos aceitar. São limites que são colocados para nós e diante dos quais nós já acionamos aquela realidade de impotência, de incapacidade de superar aquele limite. E há determinados limites que nos são colocados pela vida, pela realidade, por nosso próprio corpo, não é? Que são limites com os quais nós podemos lidar e em relação aos quais nós podemos, de certo modo, superar, né? Vamos dar alguns exemplos rasos, né? Eu acabo de receber meu novo par de óculos, que o médico colocou lá meio grau a mais, 1 grau a mais, 2 graus a mais. Então, assim, o meu limite, né, o limite do meu problema de visão foi superado pelos óculos que eu recebi, né? Eu não tenho como erguer grandes, não sou o animal mais potente, mais rápido, não é? O que tem a melhor visão, a melhor audição, melhor tato, melhor paladar, etc. Nenhum dos meus 5 sentidos são os mais aguçados, mas eu fui criando instrumentos para superar todos e quaisquer animais que têm os instintos, que têm os sentidos mais aguçados que o meu, né? Então, eu não sou o animal que melhor escuta no planeta. No entanto, eu escuto coisas que estão lá no Japão, na China, em tempo real, né, em qualquer outro lugar do mundo. Por quê? Porque há aqueles limites impostos, eu fui criando situações, instrumentos para superar. Aliás, em relação a tudo isso, é bom a gente dizer que o ser humano, ele não é um ser vivo que tem a melhor audição, sim, que tem a melhor visão, que tem a maior força, que tem o melhor tato, que tem o melhor olfato, não é? Está longe de tudo isso, não é? Exato. Ele é apenas, o que ele tem de maior sobre os animais é a racionalidade, não é?
é a inteligência, é a racionalidade que o faz, inclusive, dominar. Não é o objetivo da racionalidade, dominar os animais, que têm tudo isso mais do que os homens, mais do que os seres humanos, não é? Agora, o que você falou é o seguinte, sobre os nossos limites. Então, nós podemos superar todos os nossos limites com algum esforço, com pensamento, com trabalho, com ação, não é? Nós podemos superar todos os nossos limites, menos a certeza única que nós temos, não é? Que é a certeza da morte, Tiago. Eu não seria tão otimista como você, assim. Quando você disse aí, nós podemos superar todos os nossos limites, né? Me passou aqui uma série de limites intransponíveis para nós, João. Mas, assim, mas eu concordo com você que a maioria dos nossos limites, eles são superáveis, né? Há alguns limites que são próprios da nossa existência, né? Eu, inclusive, estou aqui com o livro da Tânia Zaguri, né, que fala Limites Sem Traumas, e ela diz assim, criar os nossos filhos para um mundo sem limites, né, ou criar os nossos filhos sem limites, é criar os nossos filhos para a eterna frustração. Por quê? Porque o nosso mundo, ele é cheio de limites. E aí, a começar, por exemplo, a nossa carga de DNA, a nossa carga genética, né? As potencialidades, as possibilidades, os limites e as possibilidades do nosso corpo, né? Eles já estão dados. O próprio fato, por exemplo, de nós não podermos, questão de física, se diz, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, e aí eu fico brincando às vezes com as pessoas, um corpo não pode ocupar também dois lugares no espaço, não é? Por isso que, infelizmente, ao conversarmos aqui, você está na sua casa, eu aqui no estúdio, né? Eu não posso me transferir para aí, eu não posso estar aí, ainda que tenhamos instrumentos para diminuir um pouco esses limites, João, mas assim, nós precisamos, até para não nos frustrarmos e amadurecermos diante da realidade. Eu não vejo problema nenhum, João, em nós aceitarmos, assim como aceitamos a certeza da morte, nós aceitarmos alguns limites, né? Para quê? Para que nós possamos nos perceber, né, diante da realidade e nos aperceber diante dos nossos limites, né? Termos essa questão. Tiago, às vezes, quando a gente diz superar os nossos limites, não significa diametralmente oposto ao que temos hoje, ou temos um limite superado em muito. Os nossos limites, eles podem ser superados mesmo em pouco. Quando você diz que sua vista, você recebe o seu óculos, e os seus óculos, e o seu exame de vista deu que você tinha que usar o óculos com meio grau a mais, por exemplo, você usa, pronto, está superado ali aquele limite da sua visão. Sim, sim. Não é? O limite físico, muitas vezes você não está em condições físicas de fazer alguma coisa, você faz fisioterapia, você supera. Se você for atleta, você treina, você supera. E muitas vezes são limites que, ali no limite mesmo, você supera pouco ou supera muito, mas de alguma forma, todos esses, por exemplo, nos países mais desenvolvidos, no Japão, por exemplo, a expectativa de vida é maior do que a do Brasil. Tem a ver com genética, tem a ver com cultura, tem a ver com cuidado, tem a ver com alimentação, tem a ver com muitas coisas que a gente já está fazendo, no sentido de aumentarmos também a nossa expectativa de vida. Sim. Então, quando eu digo que todos os limites podem ser superados, pode ser uma coisinha pequena, uma coisa pouca, cada um aqui, cada um ali, não, sim, algo estrondoso na superação dos nossos limites. Em alguns casos até sim, né? Você sai
de uma posição estática para uma posição dinâmica. Os nossos limites, eles só esbarram lá, um limite maior, que é a morte, que é absolutamente intransponível. Nós não podemos superar o limite da morte, que vai nos chegar certamente, não é, Tiago? Sim, eu entendo o que você está dizendo, no sentido de, quando você diz de superar, não seria de acabar o limite por completo, né? Nessa perspectiva, você está coberto de razão, né? Superar, ou seja, deixar um limite superior. Isso, né? Então, assim... Uma marca superior. Exato, né? Então, nisso nós temos acordo plenamente, né? Assim, porque quando eu pensei na história de superação, eu pensei deixar de existir, né? Deixar abaixo de, né? Então eu aplaquei, eu acabei com o limite, aí eu fiquei me lembrando, digo, olha, o meu limite do DNA, o meu limite da carga hereditária, o meu limite, por exemplo, das possibilidades do meu corpo, inclusive... as pessoas falam muito, olha, você precisa perceber, sentir o seu corpo, perceber o limite dele, né? Ir no ritmo dele, porque aí às vezes as pessoas colocam na mente uma coisa e o corpo não consegue responder, né? O corpo vai sinalizando, você às vezes não percebe a sinalização, de repente vem uma notícia, né, trágica, e você está ali com uma doença terminal, né? Então, há determinados limites, sim, que são problemáticos, né, contra os quais nós não podemos efetivamente lidar, né? Então, não temos como o meu limite de ter nascido numa família, de ter nascido num lugar, de ter tido uma carga genética, de ter tido toda a carga hereditária dessa carga genética, etc. Esses limites não nos são dados a poderem superar. Mas aí você tem razão quando você diz, olha, eu não tenho como superar a minha carga genética, mas, por exemplo, eu tenho como estudar a tendência hereditária da minha família, tenho uma tendência a doenças X, Y e Z, e aí eu vou me prevenindo, eu vou cuidando do meu corpo para que eu possa evitar, para que eu possa estar em alerta quanto aquelas possibilidades. Nessa perspectiva, sim. Quando tu falas, João, do limite da morte, eu acho muito, muito bonita uma expressão de um teólogo jesuíta do século passado, Karl Rahner. Ele diz que a vida só tem sentido se ela é limitada. E aí aquilo que quando eu pegava aquela realidade, aquilo me impactava, e ele dizia... ele continuava na teoria dele, ele diz, olha, imagine que todos nós tivéssemos vidas ilimitadas, que não tivesse, estou aqui de frente para o Vitor, não tivesse, Vitor, o fenômeno da morte. Primeira coisa, nós iríamos deixar para frente, nós iríamos procrastinar, né? Iríamos relevar muita coisa, não, depois eu cuido, depois eu ajeito, depois eu resolvo essa situação, depois eu amo as pessoas, depois eu abraço as pessoas que amo, depois não sei, porque a gente não morreria nunca. E aí o Karl Rahner, ele diz exatamente isso, olha, a vida, ela recebe o sentido exatamente da morte. A morte dá o sentido para a vida, porque ao perceber-nos diante de um mal inevitável, né, do mal da morte, e também da incerteza de quando isso ocorrerá, eu posso dar pressa para, como disse você, para ir superando, né, para ir passando, né, os graus, né, de resolutibilidade das coisas. Eu não posso resolver todas as coisas ao mesmo tempo, mas eu vou agendando, eu vou organizando minha vida. Eu vou ler esse livro agora, depois vou ler outro livro depois, eu vou falar com tal pessoa agora, eu vou resolver problema X, eu vou pagar as contas Y e Z, né? Então eu vou fazendo determinadas coisas justamente pelo limite. Eu vou começando a me organizar para me preservar de alguns acidentes inevitáveis, né? Algumas realidades que aparecem por aí que não dependerão necessariamente de mim. Então, eu acho muito legal isso, apesar da morte ser
de longe, o nosso maior, a nossa maior pedra de tropeço, né? Ela é também, no dizer desse teólogo, Karl Rahner, essa perspectiva do limitante que dá sentido à vida. Eu gosto muito dessa perspectiva. Tem um outro filósofo, que é o Fichte, né? Quando ele fala da morte, o Fichte diz assim, eu preciso, de certo modo, ir me aproximando dos outros, né? Para que eu possa ter uma vida de amor, né? Quando eu tenho uma vida de amor, essa vida de amor, ela não conhece a morte. Eu até conversava com o Antelmo na saída do cemitério, e eu dizia, olha, há algumas pessoas que dizem que quando a gente casa com alguém, a gente casa com uma pessoa, e um dos motivos pelos quais a gente casa é para que nós não morramos depois que nós morrermos. E eu me explico, né? Quando nós deixamos esse mundo, aquela pessoa com a qual nós estávamos, ela vai ser a memória de tudo aquilo que eu vivi. Ela vai ser... Essa é uma visão dos não nihilistas, não é? Os nihilistas dizem que morreu, acabou, não é? A gente morreu, acabou. Os não nihilistas dizem que a gente vai se perpetua aí nas pessoas, os filhos, os netos, às vezes até nas nossas ações, né? Nos pensamentos, nas nossas obras, naquilo que nós deixamos, né? Exato. E aí o Fichte e também o Schelling vão nessa linha de dizer, olha, vivam uma vida de amor, porque uma vida de amor não conhece a morte, né? O Schelling, inclusive, vai dizer que a morte, ela surge como... ela aparece como uma espécie de rompimento da personalidade, não é? Mas esse rompimento da personalidade, ela vai nos colocar na personalidade no estado puro, ou seja, a gente se desfaz de todos os limites nos quais nós nos encontramos aqui, e aí nós entraremos nesse estado, né, da personalidade no estado puro, né? Nós seremos plenamente nós, né? Eu serei plenamente eu, né? Você, João, vai ser plenamente você, depois da morte. Por quê? Porque a morte, até a morte, é um lugar desses limites, né, que são próprios da nossa vida concreta, material, né? E aí, quando Schelling está apontando para essa perspectiva, ele está saindo do campo da filosofia e dando o passo seguinte, né, que é o passo da fé, né? Já não estaria mais... Nosso grande Tiago Landim, pleno aí no Jornal Progresso, sextas-feiras, o nosso bate-papo filosófico. Abração bem forte para você, nosso Tiago, e até a próxima sexta. Um abraço, João, e um abraço a todas as pessoas que nos ouviram.